Boa noite. Estamos iniciando o nosso Univale Esportes desse domingo, dia 20 de setembro. Resultados importantes para Santa Catarina, outros não. Foi bom para o Avaí, que venceu a equipe do São Paulo. Considero bom o empate do Figueirense diante da equipe do Internacional jogando fora de casa. E depois tivemos aí os resultados negativos, que foi o caso da Chapecoense, que perdeu por 2-0 para a equipe do Cruzeiro, e também a equipe do Joinville, que no confronto direto com o Goiás acabou sendo goleado por 3-0. Esse programa de hoje a gente dedicou especialmente para falarmos do Clube Náutico Marcílio Dias, na base do Clube Náutico Marcílio Dias, que acabou agora a participação no campeonato. Muita coisa aconteceu e é lógico que para contar tudo aquilo que aconteceu ao longo desse período em que a base marcilista, que tem à frente o Edgar e também o Mauro Ferreira, e também contigo também está o Douglas, Isso. O Douglas também como coordenador da base do Marcílio Dias. Eu até gostaria de colocar nesse papo o Edgar, que é o diretor de base. O Edgar foi convidado pelo presidente e o presidente deu a você todas as armas para você trabalhar. Boa noite, Edgar. Boa noite, quero primeiro agradecer a oportunidade de vir aqui no seu programa mais uma vez, esclarecer o que aconteceu na base. E voltando ao... Você perguntou sobre... Sim, na medida do possível que ele pôde honrar com os compromissos com nós, ele honrou. Que foi as viagens com os atletas, né? E, claro, nós vamos debater hoje muita coisa aqui. Quero agradecer também a presença do meu grande amigo Mauro, que é nosso treinador, que está aqui junto na bancada hoje para debater sobre isso. Mas isso sim, referente a isso aí que você está perguntando para mim, ele sim, o que ele colocou para mim, ele honrou. Tá, só uma curiosidade minha, é que lá no início, quando você foi chamado, sim, e você trouxe o Douglas com você, logo em seguida já veio o Mauro e o Antônio Augusto com o seu convite, e aconteceram aqueles problemas de inscrição de jogadores. O que aconteceu na realidade? Quem era a pessoa responsável a fazer o registro dos atletas? Para mim era assim, ó, foi passado, a gente fez até várias peneiras com os atletas. Eu pegava o documento dos atletas e passava para o pessoal lá dentro do Marcílio para fazer as inscrições. Até tinha taxa para pagar, o Marcílio até pagou algumas taxas de atletas aqui de Itajaí, alguns de fora, eles mesmos pagaram as suas taxas. E quem era para fazer isso aí, quem era destinado a fazer isso é o nosso advogado Isaac. E o Rômulo também estava... O Rômulo é o gerente de futebol do Marcílio, né? Ele teria que... na realidade é assim, quem fazia a documentação, batia a documentação era o Isaac. Então, como é que você soube que os documentos não estavam aptos para ser registrados? O documento foi assim, a gente passou os documentos para ele fez as inscrições, ele levou a documentação na federação, que você pode até olhar pelos atletas que foram feitas a documentação, sobre o sub-20, na realidade só o Ramon que deu esse problema com os documentos, porque o Ramon foi profissionalizado e foi levado o documento em cima da hora para fazer. Já os atletas do sub-17, que foi que deu esse grande problema com, se não me engano, 13 ou 14 atletas que não deu certo a documentação, foi que na realidade era para ter sido pego os documentos e feito anexo os papéis e levado à federação. Não foi feito um papel, tá? Sendo que seria o pai que teria que liberar como viagem, não é como viagem, é para o médico assinado o papel dos atletas, do atleta no caso, né, que é de menor, tal, como responsável. Seria a autorização dos pais. Isso. E não foi feito esse papel e os documentos voltaram na terça-feira. Aí foi aquela correria atrás de pai, tudo, e o jogo era na sexta, feriado, e foi levado os documentos na quinta-feira. E não foi dada entrada, mas não foi, claro, não caiu no BID e por isso deu esse problema com a documentação dos atletas. Tá, mas Mauro, aí não era... aí vou ter que colocar em campo o Mauro. O Mauro, quando recebeu o convite do Edgar, ele sabia, acredito que sabia, que não tinha nada, nenhum atleta no Marcílio Dias, tanto é que foi feito algumas peneiras. Ô Mauro, qual foi o teu comportamento na hora que chegaram o seguinte, Mauro, você
quer ser treinador do Marcílio Dias, da base do Marcílio Dias, mas eu não tenho nada. Foi assim, mais ou menos? Boa noite, Mauro. Boa noite, Eloy, boa noite, Caneca, ao meu diretor Edgar e aos ouvintes que estão ouvindo. Quando o Edgar me convidou, eu sabia que a situação do Marcílio não era boa, a base nunca era sempre terceirizada, eu sabia que ia ter dificuldade, mas eu sempre gostei de desafio. E na realidade eu disse, não, vamos junto, vamos trabalhar, vamos fazer peneira aqui e ali, vamos trazendo os guris da cidade, para não ter muito gasto. Alguns jogadores já tinham inscrito no Marcílio, já tinham jogado no Marcílio, não ia ter tanta dificuldade. Mas fomos fazendo um trabalho, peneira aqui, buscando o jogador de fora, como o Edgar falou. Alguns jogadores pagaram a transferência deles, que é muito caro, a transferência de um estado para o outro. E os daqui, o Marcílio, alguns pagou, que eram daqui. Começamos um trabalho, uma peneira, busca aqui, busca ali, conseguimos montar um time. Claro que a dificuldade do Marcílio é muito grande, né? Mas conseguimos fazer, não tivemos bom resultado, mas pelo menos deu para fazer alguma coisa com a base do Marcílio, não terceirizada. Hoje o Marcílio tem alguns jogadores que vão ficar aí, que têm condições de jogar. Porque foi o quê? Do Marcílio. Não foi jogador de empresário, não foi jogador que empresário trouxe que o Marcílio não leva a nada. Quer dizer, são jogadores que hoje são do Marcílio e são da cidade. Agora, só espero que tenha continuidade isso. Que não deixe esses garotos amanhã estar trabalhando na Semasa, estar trabalhando no supermercado, como tem muitos jogadores daqui, da minha época que eu botei naquele time de 2004, 2005, que estão trabalhando. Mas eram garotos que tinham um futuro muito bom e não tiveram sequência. Por quê? Porque quem chega não gosta do prato da casa. Gosta só trazer de fora. Espero que o Marcílio dê continuidade nesses garotos. Ô Careca, você que também já teve uma participação dentro do Clube Náutico Marcílio Dias, na estrutura dessa base do Sub-17, Sub-20, o que você levanta disso tudo que nós estamos conversando aqui, Careca? Boa noite. Boa noite, Alálio, Mauro, Edgar, meu boa noite especial aos amigos da TV Univale. Realmente, o Marcílio Dias é um clube que tem totais condições de fazer um grande trabalho na base. Devido à sua localização, nós estamos aqui a cerca de Balneário Camboriú, de Blumenau, de Ilhota, de Gaspar, essa região toda aqui. Navegantes. Navegantes. Toda essa região tem bons jogadores. Tanto é que se você pegar o amador de todas essas cidades, são amadores fortíssimos, de jogadores que não tiveram nem a oportunidade de vir treinar no Marcílio Dias e hoje jogam o campeonato amador. Então o Marcílio sempre teve essa condição. Só que quem dirige o Marcílio Dias, não estou dizendo hoje não, já há muito tempo. Eu estou aqui há 38 anos, 39, vou fazer agora. Quando eu cheguei aqui, jogando no Clube Náutico Marcílio Dias, você já se encontrava aqui, trabalhando inclusive no Clube Náutico Marcílio Dias, nós tínhamos uma equipe que tinha poucos jogadores de fora contratados. Na sua estrutura, na sua base, era de Itajaí. Você lembra bem, tinha o Reginaldo, tinha o Nico, tinha o Carlinho do Parque e vários outros. E contratações, poucas contratações. E a partir de um determinado tempo para cá, deixaram de trabalhar a base e o Clube Náutico Marcílio Dias virou um time de verão. Por quê? Todo ano contrata 30 jogadores e os jogadores da base não aparecem. Não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Todo mundo diz que o Marcílio Dias não revela jogador. Realmente o Marcílio Dias não revela jogador. O Marcílio Dias forma e forma bons jogadores. Quem revela são os outros. O que o Mauro acabou de dizer agora, esses jogadores que estão aí, da base, vão ficar aqui. Tomara que isso aconteça. Porque, na realidade, esses jogadores que você está falando aí, que você citou, a maior parte deles já eram do Clube Náutico Marcílio Dias, mas não utilizaram, os meninos saíram, foram jogar lá
em Ibirama. Como foi o caso. Entendeu? Foi jogar lá em Ibirama. Aí agora retornaram, Marcílio vai montar a base sem terceirização, sem nada, tal, não sei o que. Os meninos vieram, voltaram. Voltaram o Mauro, o Edgar, aproveitaram os meninos, tal, não sei o quê. E fizeram um trabalho com bastante dificuldade, perderam bastante pontos por erro de documentação. Tá? E realmente, além disso, uma coisa que eu achei que prejudicou muito o andamento da base, tá? Nas duas categorias, principalmente no juvenil, foi a indecisão no comando técnico. Porque estava o menino, o Sérgio, né? Já começou um trabalho mais pressionado, sabendo que a qualquer momento o Antônio Augusto poderia assumir e tal, não sei o quê. Eu não entendi nada daquilo e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Quando o Sérgio largou, o Sérgio tinha empatado 2 partidas, perdido somente uma, entendeu? E depois o Sérgio foi afastado, né? Foi ser auxiliar técnico do Mauro e o Antônio Augusto assumiu. Eu queria saber, já de pronto, do Edgar, o que aconteceu. Sobre esse episódio. Esse episódio foi assim, é que no começo do campeonato a gente tinha conversado com a FEMEL para fazer uma ajuda para nós, tanto para os atletas como para a comissão, né? Uma ajuda de custo, que eles iam dar como deram, né? Bolsa atleta e uma bolsa técnica. E só que eles demoraram um pouco para definir, porque eles estavam esperando uma aprovação, que ia ter uma lei lá para mandar o Antônio Augusto com a comissão dele. E nesse foi um impasse que deu entre a Secretaria de Educação e a liberação do Antônio Augusto ou não? Isso. Aí o que a gente fez? A gente, para não ficar parado no trabalho, como a gente tinha que fazer já o trabalho para montar o time, porque o campeonato já estava em cima, a gente contratou o Sérgio, para o Sérgio começar a dar o trabalho, que na realidade esse trabalho do Sub-17 e Sub-20, o Mauro já tinha começado o trabalho no Sub-20, um mês antes, e depois voltou o Sub-17. E o Mauro, até no começo comigo, com o Douglas, começou a fazer essas peneiras junto com nós para selecionar os garotos. E foi selecionado, e daí depois, no caso, o Sérgio assumiu, e depois, como a gente conversou, como já realmente veio a FEMEL para ajudar, o Sérgio veio para o Sub-20 com o Mauro. Né? Tá, então nós vamos aproveitar aqui, vamos para o nosso primeiro apoio cultural, e em seguidinha voltamos ainda falando nesse tema do Clube Náutico Marcílio Dias. Aí eu acho que a inexperiência deve ter sido o marcante nos momentos mais difíceis do Marcílio Dias nessa temporada. Vamos ao nosso espaço e voltamos em seguidinho. Estamos de volta e, pelo que o balanço que foi feito nesse primeiro bloco, eu chego a uma conclusão de que a inexperiência do presidente José Carlos, e ele ficou muito pressionado por vários setores, ou perguntou para vários setores, menos para o setor que era para se perguntar, que era quem ele convidou, que é o caso do Edgar, de qual o procedimento, como vai funcionar. Então esse desmando que teve lá dentro acabou atrapalhando toda uma tramitação, começando ali pela documentação. Porque no Marcílio Dias só tinha um cidadão que é nota 1000 em termos de regularização de documentos, é o Juninho. O Juninho, ele se especializou naquilo, ele tinha todos os dados e ninguém perguntou para ele. Depois tinha lá dentro do departamento jurídico, que foi o caso que o Edgar colocou, que estava encarregado juntamente com o Rômulo, que era o do departamento de futebol profissional, que teria que dar auxílio e apoio à base no que diz respeito à documentação, e nada disso aconteceu. E aí o desencontro foi fundamental. Estou certo ou estou errado? Não, mas você colocou o Juninho, mas o Juninho, já quando aconteceu isso aí, o Juninho já não estava mais trabalhando no Marcílio. Não, eu estou dizendo que o Juninho era o único que sabia fazer e que se alguém ligasse para o Juninho, o que precisa, qual a documentação que precisa, ele passaria tranquilamente. Ninguém perguntou nada. Simplesmente chegaram lá para aquele menino que é o advogado e aí entrega o documento, não sabia nem que documento que era. O próprio Jonas mesmo, lá do outro lado na casa dele, faria. Né? Já teria feito a documentação.
Dani, então, o Careca, o que você avalia? Eu acho que a falta de experiência do Zé Carlos foi fundamental nesse primeiro ano de governo dele, nesse insucesso no que diz respeito ao time profissional e também à própria base. Olha, eu acho o seguinte, quem tem a caneta manda. Eu penso assim, quem tem a caneta manda. Só que hoje no Marcílio Dias, o presidente é um cara trabalhador, a gente vê, está todo dia no clube, todo dia empenhado em fazer o melhor. Agora, ele tinha que ter a humildade de dizer o seguinte: eu sou o presidente do clube, eu estou aqui para administrar o clube, como ele está fazendo lá. Tá? Aqui mudou lá a sede do clube, está fazendo uma loja tal, e vários outros empreendimentos que ele está fazendo lá dentro, não se furta em fazer as coisas. Então ele tinha que ter a humildade de dizer assim, ó, eu sei fazer tudo, mas futebol eu não conheço. Então trazer uma pessoa, entendeu, do ramo, profissional do futebol para tocar o futebol. Entendeu? Então vem dentro daquilo que você acabou de dizer. Ou ouviu muita gente, ou isso, aquilo, tal, não sei o quê, e deu no que deu. É porque o presidente, eu acompanhei no início, lá no profissional, que o Marcílio estava mandando jogos lá em Camboriú. Ele ia para lá para até marcar campo se fosse preciso. Então ele trabalha, é trabalhador. Perfeito. Só que você colocou bem, ele é um baita de um trabalhador. Aquele que faz, tira a camisa, ele vai, ele bota a mão na massa, ele, se tiver que derrubar a parede, ele derruba, se tiver que levantar a parede, ele levanta a parede. Mas no futebol. Onde tem que se ter um raciocínio lógico, tem que ser profissionais para tocar aquela base, para poder orientar aqueles que estão tocando, eu acho que ele aí se perdeu. Se perdeu. Mas voltando ao futebol, Mauro, eu quero te fazer uma pergunta a respeito do seguinte. Passou, o Marcílio Dias não teve uma boa campanha, o Marcílio Dias teve um resultado horrível, teve depois no final ainda 2 WO, problema de policiamento, problema de médico, problema não sei das contas, e o Marcílio Dias acabou e está no tribunal e pode ser penalizado. Desse trabalho que você fez... E se for penalizado, pode ir para uma 3ª divisão. Vai depender do julgamento. Eu queria até saber depois do Edgar, entendeu? Que ele sabe que apurou sobre isso, esse julgamento, quem é que vai lá defender o Clube Náutico Marcílio Dias, porque o negócio é feio. É 2 WO seguidos e a punição reza isso aí. 3ª divisão, se for punido. Ô Edgar, o que você tem a falar desses 2 WO? Ali, melancolicamente, para nós, que assim, foi passado para nós assim, ó, como nós tocávamos a base, essa parte de policiamento, ambulância, isso tudo aí... Médico. Porque o médico, na realidade, do Marcílio Dias hoje, o Thiago Pandolfo, ele foi de profissional, tá? Quando ele veio com a base, ele tinha um horário no clube, que ele trabalhava das 11h ao meio-dia, e das 5 até as 6h30, né, Mauro? 6 horas, né? Que ele ia fazer o quê? Quando acabava o treino nosso, ele ia ver os atletas que estavam em condição, que não tinham condição de jogo, para liberar para nós os jogadores, de segunda a sexta. E no sábado, ele até viajou algumas vezes com nós, e quando os jogos eram no nosso estádio, ele sempre estava presente. Como aconteceu esse ocorrido aí, caso não teve um médico na primeira partida contra a Chapecoense, eu andei conversando até com ele depois, que ele passou para mim foi o seguinte, ele já tinha avisado na terça, o jogo foi na quinta, tá? Ele tinha avisado já na segunda-feira que ele não ia poder ir na partida, porque ele também trabalha fora. Mas para quem? Ele avisou para quem? Ele avisou para o Isaac e para o Rômulo, no clube. Então o erro foi do Isaac, foi dos dois. E o que aconteceu? Ele passou isso aí para eles, que ele não ia poder estar presente e tal. E foi passado para eles atrás do médico, que o Marcílio teria que ter obrigatoriamente o médico na partida. Porque como é a base assim, ó, o clube vem de Chapecó, o Marcílio aqui dá todo sobre... Toda a logística do jogo. Isso, e depois, não, sobre o médico, não precisa eles trazerem. O Marcílio traz um que já fica para a partida para as duas equipes. O mandante é obrigado a ter. Traz isso.
E como a gente foi lá, já tinha um médico deles e tal. E nessa situação, ele não ia poder ir. E ele passou para eles, que isso ele mesmo me falou, tá? Que ele não ia poder ir e tal. E eles ficaram de arrumar um médico. Até quando nós saímos daqui na quinta-feira, que a Chapecoense até ficou aqui no Grande Hotel, e o ônibus ficou lá no clube. E o diretor da Chapecoense, o Miguel, ele conversou comigo, a gente foi as duas delegações juntas para o estádio. Porque eles não sabiam onde era São João do Itaperiú, o campo do Santa Cruz. Santa Cruz. Eles não sabiam onde era o campo. Como a gente já sabia onde era o campo, eles foram junto conosco daqui, né? Quem tem autonomia lá naquele campo é o Jário Lenz. O Jário deve ter arrumado. Isso. Daí não foi até essa parte, não foi nós que arrumamos, né? E eles foram com nós. E a nossa liberação, até o seu caso, o nosso vice Douglas, pô, vamos pro jogo. Aí, num dia antes, a gente fez a relação dos jogadores, das duas equipes. A gente foi, embarcou, fez o horário. Os atletas, os que ficavam no clube, eles já almoçavam no clube. E os que vinham de fora já almoçavam em casa e vinham pronto para a partida. A gente fez a delegação, fez ali as duas equipes se juntaram, pegaram os documentos deles e tal, embarcaram no ônibus e a gente foi pro jogo. Esperou a Chapecoense, foi os dois times, chegamos lá, era 1h da tarde, estava o Paulinho e tudo da liga lá, que é o que cuidava o delegado da partida. E nisso o Paulinho chegou e disse para mim, aí quando eu cheguei fui levar a documentação, tanto eu como o Miguel, levar a documentação para ele perguntou, e o médico? Eu assim, meu amigo, eu vim de lá de Itajaí e tal pro jogo e me passaram que o médico vai vir pro jogo. Ele não veio conosco, o meu médico, que é o do clube, o Thiago, não ia poder vir, mas eles iam mandar um médico. O que aconteceu? Não teve aquele transtorno, nem ia ter jogo. Eu peguei e saí, porque lá até não dava área no celular. Fui, liguei para o Marcílio, liguei para o Rômulo, liguei para o clube, o Rômulo atendeu, falei com o Rômulo, só vou ligar para o Thiago. Aí ligou para o Thiago passou para mim. Eu digo, vai no posto aí perto e pede para o médico comparecer lá e liberar como vai atender o pessoal. Daí eu fui no médico, falei com uma médica, fui muito bem recebido por ela. E ela não poderia ir, porque ela estava atendendo no postinho e ela falou para mim, vai lá e leva o meu CRM e diz, eu autorizo lá e se der algum problema, traz com urgência aqui para nós. Isso foi o que ela me passou e foi o que o pessoal do Marcílio pediu para mim fazer. E eu não podia também fazer mais nada que estava de mão atada. Mas aí, me desculpe o Rômulo, quem lhe passou essa informação, que não é assim que a banda toca. É assim. Não, eu também não quero dizer para vocês que está certo. Eu fiz o que eu... Sim, lógico, que eu também não tinha o que você fazer. Não vai chegar, O você médico não vai tem que ainda me mais, passaram não, o que ainda eu mais sei, o médico. O médico tem que estar presente, o médico tem que estar presente. Você não consegue pegar um preparador físico, que é um professor de educação física, que pode até ser convidado ali na hora para fazer algum atendimento, para aquecimento, coisa parecida, mas um médico profissional que está num postinho trabalhando, se o cara vai sair dali para ir lá para o campo de futebol, ficar lá no campo de futebol. Não, isso Só na cabeça do Rômulo, né? Não, veja bem, outra coisa, né? E outra coisa. E o mesário, no caso, o Paulinho, tá? Ele não aceitou e está certo. Porque o regulamento diz que o médico tem que estar presente. Entendeu? Exato. Não estou dizendo... E houve algumas reclamações, entendeu? Sobre o Paulinho, que o Paulinho podia ter permitido o jogo e tal, não sei. Não. O regulamento é para ser cumprido. Tá? Agora, poxa, se não tem médico, se não tem dinheiro para contratar, pagar uma diária a um outro médico, se foi na segunda-feira que o doutor falou que comunicou ao clube que não tinha condição de na quinta-feira trabalhar, porque estava de plantão, poxa, não tem dinheiro para pagar o outro médico, o que se faz? Liga para a Chapecoense e transfere o jogo para o dia que o médico pode comparecer, né? Pode comparecer, Exatamente. Pode trabalhar. Não, a quinta-feira era o jogo, né? Sábado o médico está livre, então passa o jogo para sábado. Menos problemático. Entendeu? É brincadeira. Menos transtorno para as duas equipes, né? Não, e o Marcílio Dias, mediante essas duas penalidades, ele corre um sério risco de ser rebaixado para a Série C. Eu não sei se você tem informação. Quem vai defender o Marcílio Dias? Vai ser o Isaac? Não. Até essa semana eu fui lá no clube na quarta-feira e pelo que eu cheguei no clube e fiquei sabendo lá, o Rômulo e o Isaac estão fora do clube. Não estão mais trabalhando, não fazem mais parte do clube, que seria o advogado e gerente de futebol. Isso foi o que eu cheguei lá e me passaram. Também não eles não fazem mais parte? Não. E isso para defender o clube já estão, claro, isso aí o Marcílio já está providenciando, até o próprio presidente, o seu Carlos, estão trazendo um advogado aí para representar o Marcílio no tribunal, que deve também ser ou essa semana agora ou na próxima, né?
o julgamento, porque já vai ser, porque agora em pauta só tem a Série C. Eu acho que é terça-feira agora, né? Não, eu não sei se é agora, porque agora só tem... Agora, o que acontece agora? Em pauta na CBF, na federação nossa aqui, só tem a Série C E, logicamente, e as finais de juniores. E esses episódios que aconteceram agora dos últimos jogos Então já não deve ser muito longo. E na conversa que você teve com o presidente, que você passou o presidente do risco que possa correr, qual foi a atitude do presidente? O que o presidente falou? Não, ele me falou que vai até o final e ele, pelo que me passaram, eles já estão providenciando as provas já para como é que eu vou te explicar? Para se defender. Para se defender. Como o caso que já disseram para mim, me passaram, né? Que eles têm o laudo como o policiamento foi pedido. Tem duas questões aí que, por exemplo, a médica, tá, deu um documento que eu achei que essa médica é uma pessoa muito boa. Tanto é que o Edgar chegou lá, pediu para ela ir lá no campo, ela disse, não posso sair. Mas você leva o meu CRM, A carimbou? Carimbou num papel, Em branco. o CRM dela, diz para os bombeiros que estão lá, Sou que é os meu. voluntários, trazem para mim, eu atendo qualquer problema, eu trago para mim, Tendo eu com atendo urgência? na hora com urgência. Na Tá verdade, entendendo? Então, ela se prontificou, claro, como o Careca falou, na realidade, Careca, muitos jogos que aconteceu não tinha juiz. Não tinha Então, médico? não tinha médico. Vou começar por aí. Não A tinha grande médico. maioria, né, amor? Certo? A maioria. E tem mais duas que nós rodadas todos não só. tinha médico, tá? Mas o que aconteceu? Morreu aquele menino em Blumenau, do Lages. Do Inter. Deu aquele problema com o leque lá em Jaraguá. Foi depois disso aí. ali, que No eles programa exigiram, de não tinha. televisão que eu vi, aquele ali foi o... ali foi a gota d'água d'água, naquele né? programa. O que aconteceu? Aqui, se fosse o Paulinho não deixava. O Paulinho é o cara mais certo. Não estou dizendo que o Paulinho está errado. Mas aí o que aconteceu? No primeiro jogo que deu problema, o Paulinho não aceitou nada. Mas o Mauro... Não, porque na realidade Tinha sempre... fisioterapeuta, Não, veja bem, tinha porque- massagista, tinha dois eu trabalhei com bombeiros, Enfermeiro. Eu enfermeiro. sempre trabalhei com base. E a base sempre o que foi exigido é policiamento e ambulância. Deu. Certo? E ambulância. Tá? Se veio uma ambulância, tem que ter socorrista dentro. Né? Pô, pela coisa de Deus. Se não for socorrista, que está ali dentro. Tá? E, normalmente, a polícia vem e traz 2 policiais, tá, para o jogo. O jogo é lá em São João de Itaperiú, você tem que pedir policiamento lá de Barra Velha, lá de Claro, São João da isso. região. Tá difícil, não tem? Poxa, arruma 4 de segurança. Pô. Faz privado. Bota 4 coletinhos Mas aqui, vai. nós ainda pô, vamos voltar nesse assunto aí, no Cadê? bloco seguinte, vamos voltar, mas nós temos que chamar agora o nosso apoio cultural e em seguida eu vou voltar a falar sobre a respeito desse negócio do médico, se pode, se não pode, se o regulamento permite ou não permite. Tá bom? Voltamos já já. Brinco. Bom, estamos de volta e, na continuidade, é evidente que nós estamos aqui discutindo da obrigatoriedade de ter um médico nas partidas de futebol, desde a base até o profissional. Aquilo que o Mauro comentou é verdadeiro, porque no país aqui sempre se faz vistas grossas de tudo. Escreve-se e não se cumpre. E lógico, quando houve um problema lá em Jaraguá do Sul... Em Blumenau, que morreu o menino também. Não, mas Que foi só em agravou, Jaraguá né? do Sul. O de Jaraguá do Sul é que deu todo o bafafá. Aí a federação, o departamento técnico, baixou uma norma, a partir de hoje, cumpra-se o regulamento. E o delegado tem que cumprir o regulamento. Não, eu não estou dizendo que o Paulinho está errado, mas vinha acontecendo, quando aconteceu aquele Mauro. programa de televisão, que botaram o Paulinho lá em cima, não só o Paulinho, tinha que botar todo mundo lá em cima, todo o mesário, o representante. Mas aí, no primeiro lance que deu, Paulinho disse, não tem jogo. E ele está certo, mas só que muitas coisas foi passado nesse campeonato todo. Na verdade, foram muitos erros cometidos numa temporada só. Mas esse problema, veja bem, mas esse problema de ambulância e policiamento, na base, sempre dá problemas. Mas tem determinados lugares, entendeu?
que eles fazem um jeitinho e jogam sem ambulância, jogam sem... Eu, uma ocasião, nós fomos jogar em Tubarão, e o Paulinho em Portugal tinha terceirizado a base no Marcílio, eu trabalhava com o Paulinho. Chegando para jogar em Tubarão, o que aconteceu? Tinha policiamento, veio a ambulância. Antes de começar o jogo, a ambulância saiu e não voltou. E o árbitro conversando com o mesário, com isso aqui, a ambulância já vai voltar, para começar o jogo, tal, não sei o quê. E o árbitro queria começar o jogo. E eu cheguei e falei, não, sem ambulância não tem jogo. É um e o direito Paulinho, seu. é o direito meu. E o Paulinho, Portugal, na época, era coordenador aqui, mandava e treinava o time profissional lá. Ele estava lá em Tubarão. Tá? E chegou, adentrou ao gramado, foi lá na mesa, falou com o árbitro, falou com isso, aquilo, e com o mesário, e depois veio... Deu jeitinho. Deu jeitinho, brasileiro. veio na minha direção. Ô Zé, tal, não sei o quê, poxa, despesa, viemos de lá, aqui, tal, não sei o quê, e sem jogar. Eu falei, eu não quero saber, não tem jogo. Paulinho, não tem jogo. Lá eles exigem de mim, tá? Se não tiver, na época era o Miguel. Se não tiver, o Miguel... Não deixa, não tem jogo, tal, não sei o que. Agora, só porque despesa, eu não quero saber. Tudo bem, não teve jogo, viemos embora, tá? Os profissionais que trabalhavam comigo, tudo com cara feia, os molecada olhava para mim com cara de ódio, porque eles queriam jogar, o guri quer jogar, entendeu? Eu tinha que primar pela segurança deles, tá? Que a maior parte deles são menores de idade. Tá, vamos embora, foi pro tribunal, ganhei os pontos, pronto, acabou. É lógico, é o direito que você tem. Agora, está bem estampado da falta de organização no departamento de futebol do Clube Náutico Marcílio Dias neste ano, e o presidente tem que botar a cabeça a pensar o que aconteceu para que acontecesse tantos erros quanto aconteceu. Para que sabe-se que futebol tem que saber administrar, tem que ter profissionais competentes para que você possa ter mais tranquilidade para fazer a parte administrativa geral, porque a coisa que aconteceu foi complicada. Não precisa ser expert de futebol, não. Tá? Que administra o clube de todas as formas, só que traz para o futebol gente que conheça de futebol, gente que vem aqui para fazer o clube crescer. Vamos puxar agora um pouquinho, entendeu? Careca. Vamos só puxar o seguinte, vamos tirar um pouco de coisa boa. Mauro, nesse balanço geral, quantos atletas você avaliza para continuar sendo profissional do Clube Náutico Marcílio Dias? Na realidade, hoje, 7 jogadores podem continuar. Pode fazer parte do próximo grupo? 8 jogadores. Fazer parte do grupo que Do vem grupo a que jogar vai a segunda disputar divisão a ano segunda que vem. divisão. Fora aqueles outros do Sub-17 que têm condições de Já pode continuar. subir, Né? né, Tá, cara? desse que você avaliou, tem nome? Tem. Dá para até para valorizar esses meninos. Bidu, goleiro, Maninho, Pereira, Bismarck, Juan, Matheus, tem 18 anos, Matheus, Ramon, né? O Sauer e Rafael, o goleiro também, 2 goleiros o Marcílio tem, né? E os dois da casa, né? E os 2 da casa. Tá. Tudo aqui é da casa praticamente. Tudo de Itajaí. Veja bem como é que é as coisas, né? Ele está falando aí o nome dos atletas, ali na maioria dos jogadores que ele falou ali, trabalhou comigo na base. Que veio lá de baixo, né, Zé? Veio lá de que era da baixo, trabalhou cidade. assim. Aí você veja bem, ele falou de um jogador chamado Pereira, tá? Esse menino com 16 anos, na época que o Jameli arrendou o Marcílio aí também, fez uma parceria com o Marcílio, o Jameli chegou aqui para ver as dependências do clube, meu filho levou ele, o Juninho levou ele para tudo quanto foi lugar dentro do estádio, para ele conhecer e tal, e posteriormente ficaram vendo um treino da base, era juvenil Pereira. Quando ele viu o Pereira treinar, quando começou a trabalhar, ele levou o Pereira para treinar um time de cima do Marcílio Dias, foi o quê?
Jamel foi 2012, 2013, uma coisa assim. Não, Quantos 2012, anos atrás? né? Agora, Não, veja bem, quantos anos atrás? Se tivesse aqui trabalhando com salário, sendo profissionalizado e tal, não sei o quê, ele não teria evoluído muito mais O tecnicamente? grande problema desses garotos, Careca, é o seguinte, ó, a maioria aqui não recebe nada. não, mas agora é o seguinte, aí é que eu quero chegar. Como é que faz para manter esses garotos vinculados ao Marcílio Dias? Tem que fazer um contrato. Tem que fazer um contrato profissional. Esses garotos é o seguinte, E qual é- com 18, 19 Tá, anos. mas vocês fizeram esse relatório e encaminharam ao presidente? Não, isso eu já falei para o Numa presidente, que opção? muitos jogadores daqui, ó, a maioria de time aí querem eles. Criciúma, Joinville, Figueirense. E leva com Tudo facilidade, quer. e leva. Tu vê, eu citei o caso do Matheus aqui, 18 anos. 18 anos, maninho, 18 anos. Então, qual é essa história? Não, a história é o qual é essa seguinte. história do Sub-23 não, aí? veja bem, não, vou só falar uma coisa, terminar aqui o papo ali. O jogador, ele não tendo um contrato profissional, quem quiser levar, o jogador leva tranquilamente. Se o Criciúma quiser levar qualquer um desse jogador, pega o jogador, porque não leva lá, tem- faz o contrato profissional, não precisa nem da liberação do Marcílio Dias. Já bem colocado o time que você colocou, como foi o caso do nosso garoto que jogou no passado Jogos Abertos por Itajaí, o Meurer. O Meurer veio com uma culha, como foi o caso do Pita, o Meurer, o Rafael, o Ramon, o Sauer, dos Jogos Abertos, eles vieram para o profissional. Caveira. Caveira. Não foi atualizado, eles vieram para nós da base. Né? Foi embora. O Meurer, o Pita e o Caveira tinham um contrato profissional. E era até junho, né, Mauro? O Meurer jogou 2 partidas comigo. As 2 primeiras partidas era Caveira, Pita e Meurer. Esse com os outros que estavam. O Pereira, Bismarck. Pereira, todo mundo. Sim, Aí o que aconteceu? O Meurer ficou sem contrato, não podia jogar. Tinha que renovar. E aí ele ficou. No terceiro jogo, o Caveira não podia mais jogar. No terceiro o Caveira jogou, no quarto já não podia mais jogar. Ficou também sem No contrato. caso do Pita. No quinto jogo, o Pita já não podia mais jogar. Hoje o Pita está Camboriú, no Camboriú, o Caveira está na CEMED, Balneário. de futsal. O Meurer, E o Meurer, eu vou que é o citar pra caso- você, Mas por é quê? o caso Tá no que ele tá Criciúma. Eu sei, falando. mas por quê? O Meurer hoje... Ele tá no o futebol nacional Meurer- por quê? Porque lá tu Não, vai ganhar um não, dinheirinho. Claro, Caveira. o Meurer Caveira, hoje, porque lá tu tá ganhando o dinheirinho. Meurer hoje, Então, o Meurer- Meurer assinou contrato com o Criciúma, Claro, lógico. rebaixou, tirou da Profissional, categoria de profissional botou para pra poder base, disputar o campeonato pra dos Jogos Abertos por Criciúma. Não, ele reverteu. pelo Criciúma, porque o Reverteu. Criciúma é que Claro. vai representar Lógico. a cidade. A cidade. Tá entendendo? Então são jogadores que são da cidade, cara. Tá, mas aí o que você acabou de dizer agora? Que esses meninos estão aqui, mas não ganham nada. Pois Tá. Aí eu te pergunto, esses meninos que estão aqui, que não ganham nada e que têm condição de jogar no time profissional do Marcílio o ano que vem, tá? Careca, muitos Então eu não te saíram, pergunto- então eu te muitos per- não Não, saíram. veja bem, então eu o te Cadminho pergunto. e do Edgar, cara. Tá, então eu te pergunto, pra que fazer sub-23 aí, com o jogador vindo pagar para fazer teste aqui no Marcílio? Careca, Jogador que aí- paga, aí- veja aí- bem, aí veja eu vou- bem. Aí eu vou te dizer Veja uma bem, coisa. veja- Não, agora Não. eu vou te dizer uma coisa, porque eu não estou sabendo de nada. Eu também não estou Eu não sabendo estou de sabendo de nada. Não, só eu estou não fazendo sei uma se eu sou colocação. treinador, se eu continuo no Marcílio, não continuo, porque até hoje ninguém veio falar comigo. Então, eu só Terminou estou o fazendo último uma jogo, colocação. numa quinta-feira eu fui recebi e ninguém me disse nada. Mauro, tu tá fora, nós Tu estamos tá com outro dentro, projeto, ninguém quer, pronto, mas ninguém veio falar comigo, cara. Então, Eu mas- acho que eu tenho Eu uma disse que história isso diz dentro, respeito. eu tenho uma história Isso dentro do diz- Marcílio. se aconteceu, isso Esses diz caras que respeito. estão aí chegaram agora. Chegaram. Vocês Chegaram agora. continuam no Marcílio? Não, eu não sei, eu acho que eu tô fora, Pra pelo mim, jeito. o que foi, até o seu Carlos me chamou lá, ele disse, Edgar, é assim, nós queríamos continuar com o trabalho, agora vamos dar, que agora eu estou esperando esse julgamento que vai ter agora sobre esses ocorridos da base e tal, e vou conversar com vocês, mas eu acho assim, ó, chega, senta, chama tanto o Mauro como até o próprio Sérgio, que também estava junto com nós no trabalho, explica a real situação. Porque foi, o seu Carlos me chamou lá no clube, até que o Careca, vocês tocaram nesse Sub-23, foi passado, falei, Edgar, vai vir um pessoal de fora, vai tocar não é a base do Marcílio. Até nesse ponto, a da base seria nós, né? Vai ter esse pessoal. Até queria que você indicasse para mim os atletas que vocês achavam, como foi esse que o Mauro passou ali o nome para vocês.
para ficar junto com esse grupo que o pessoal vai trazer de fora. E não sei, parece que vão cobrar para o pessoal ficar no clube. E é uma situação assim. E não é a base do Marcílio? Se o jogador do Marcílio está lá? Não. Aí o que acontece? Vai pegar esses 7, 8, 10 jogadores nossos, que no caso nosso, que é do Marcílio. Vai juntar com esse grupo de com fora. esse deles vão tocar, entendeu? É isso que eu também, ontem até eu fui no jogo ontem lá, até o Mauro foi comigo, e até os guri que estão lá, que são guri que trabalharam com nós, que estavam dizendo para nós isso aí, nós estamos trabalhando ali, que a gente voltou, mas o cara é fulano de tal, até nem disse o nome certo, um disse que era Fernando Lúcio, outro disse que era Antônio Lúcio, Lucas, não sei o treinador. Essa semana eu vou lá no clube para saber essa real situação, para saber a mesma situação do Mauro e do Quando eu falei ali com o Mauro falou, não sei, não é, o Mauro, que você não deixou eu concluir. O que eu quero dizer é o seguinte, eu trabalhei com futebol a minha vida toda. Eu jamais iria fazer um trabalho aqui no Marcílio ou em qualquer lugar desse país, tá? Em termos de futebol base, entendeu? Para cobrar, para jogador fazer teste. Jogador que paga para jogar não joga nada, meu filho. Jogador que paga para jogar não joga nada. Jogador com 16 anos que joga tal não sei o quê, que está aqui no clube, ele está todo dia enchendo o saco querendo uma ajuda de custo. Careca, entendeu? Aí os caras vão me enganar, dizer que vamos trazer jogadores aqui, tal, para fazer avaliação, para montar uma base para jogar o profissional do Marcílio ano que vem. Pelo amor de Deus, nós estamos, sabe o quê? Em setembro, nós temos Série A, Série B, Série C, Série D, terceira divisão de Santa Catarina, os caras vêm aqui pagar para treinar, não estão em clube nenhum, é porque não joga. Cara, nós vamos agora ao nosso espaço cultural, mas antes de ir, eu quero dizer para o presidente do Marcílio, presidente, acorda, presidente. Não seja levado por conversinha. Acorda. Está em tempo de acordar. Vamos ao nosso espaço cultural e voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e agora vamos para a Dolorosa. A nossa tabela do que rodou nesse final de semana, falando aí, já incluindo os clubes de Santa Catarina. Vamos lá, Fabiano, vamos botar essa. Na Série B, começou na sexta-feira. ABC 0, Vitória 0. Atlético Goianiense 1, América Mineiro 1. Boa Esporte 0, Botafogo 1. O time do Careca venceu mais uma. Está líder, mas líder do que nunca. No sábado, Bahia 1, Sampaio Correia 1. Mojimirim 1, Paraná 2. Paysandu 0, Náutico 1. Santa Cruz 2, Ceará 1, Oeste 1, Bragantino 1. Às 21 horas, Macaé 0, CRB 0 e Criciúma em casa perdeu para Luverdense por 1-0. A classificação da Série B, o Botafogo está em primeiro com 52, Paysandu vem em segundo com 47, Paysandu que perdeu. Vitória 46, Bahia 46 é o quarto colocado, quinto Santa Cruz 44, sexto Sampaio Correia 44, sétimo Atlético América Mineiro 42, oitavo Náutico 40, nono Bragantino 39, décimo Luverdense 38. O Paraná está na 11ª com 36, CRB 34, Criciúma 34, Oeste na 14ª com 33, Macaé 31 e o Atlético Goianiense, que está fora da zona de rebaixamento, 31. Na zona de rebaixamento, Ceará 25, Boa Esporte 23, ABC 23 e Mojimirim 22. Na Série A, sábado, Palmeiras 3-2, ajudou aí a equipe do Corinthians. O Internacional e Figueirense 1-1, bom resultado do Figueirense. Ponte Preta 3-1 no Fluminense. O time do Zé Prata também está apanhando mais do que mulher de malandro. Corinthians 2-0, o Fabiano, nosso Santos aí está apanhando também. Goiás 3-0 no Joinville. Joinville não tem jeito. Vasco da Gama conseguiu mais uma, 2-1 em cima da equipe do Sport. Náutico, Atlético Mineiro 4, Flamengo 1, Avaí, grande surpresa, Avaí 2-1 em cima do São Paulo. E às 18h30, Coritiba 2, Atlético Paranaense 0, ruim para os catarinenses. E Chapecoense perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-0. A classificação na Série A, Corinthians 57 em primeiro, Atlético Mineiro em segundo 42, Grêmio ficou em terceiro 48,
48. O Palmeiras em quarto com 44. São Paulo em quinto com 42. Flamengo 41. Internacional 41. Santos vem na oitava colocação com 40. Atlético Paranaense 38. Ponte Preta 37. O Sport está na 11ª posição com 37, e depois vem aí todo mundo no perigo. Fluminense 34, Cruzeiro 33, Coritiba 33, Avaí saiu da zona de rebaixamento 32, Goiás 31, Chapecoense entrou na zona de rebaixamento, hein? Agora para sair dali vai ser complicado. 31, Figueirense 28, Vasco da Gama 23 e Joinville também 23. Tá feio. Tá aí esses resultados. Alguma surpresa, Careca? Hã? Não, surpresa não. O Vasco que deu, né, uma melhora acentuada, embora continue a situação do Vasco muito difícil. O Vasco tem que ganhar e secar os outros, e não está acontecendo. Você veja bem que o Cruzeiro, que tinha 30 pontos, o Vasco ganhou, mas o Cruzeiro ganhou também. O Coritiba tinha 30 pontos, ganhou também. O Avaí, que tinha 29, ganhou. Entendeu? Então, um jogo difícil. Fica cada vez mais difícil, mas matematicamente o Vasco ainda tem chance de fugir do rebaixamento, mas realmente está muito difícil. Ô, Edgar. E lembrando aqui com o Edgar, antes que você faça a pergunta para ele, me parece que a briga pelo conselho do Marcílio Dias vai ser acirrada, né? E me parece que tem pelo que me passaram, vai ter três chapas. Três chapas disputando. Assim o Edgar falou. O Edgar, antes de nós falarmos dessas três chapas aí, o que você diria para o presidente? O que faltou? Mais união, mais abertura para vocês sentar à mesa, discutir? Não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de vocês aqui hoje para abrir esse espaço para falar sobre a base. Queria também agradecer ele como o vice do que me deram essa oportunidade. Queria agradecer o Mauro, que trabalhou conosco, como foi também o Sérgio, o Antônio Augusto, o Laurinei, o Alemão, o Douglas. Pô, mas isso aí parece discurso de despedida, pô. Não é isso. A gente quer... Eu já ia até perguntar para você como é que está o planejamento para o ano que vem e tal. O que ele me passou, o presidente, como o Ronaldo perguntou, né? Vai dizer para ele. Eu acho assim, a gente, claro, é inexperiente no que aconteceu na base esse ano conosco. Claro, eu nunca tinha experiência de trabalhar com a base, trabalhei esse ano. A gente que vive assim no futebol, no meio do futebol, vê que é totalmente diferente de trabalhar com uma base, né? Que trabalha com o sonho dos atletas. Quero pedir para ele, agradecer ele por essa oportunidade que ele deu para nós. Se ele quiser continuar com nós, a gente está aí, não sei se vai continuar esse ano, mas pelo que indica, a base do Marcílio deve voltar ano que vem, porque até para esse Sub-23, que agora andou, né, falando que, claro, vamos pegar, eu não digo assim, vai acabar a base, mas esse projeto dos atletas... Mas é evidente que o presidente teria que colocar você nesse circuito para que você saiba de tudo que está se passando ali. Quem é o atleta, como é que está sendo o comportamento deles com o atleta do Marcílio, como é que funciona, como é que não funciona. Você tem que ter esse espaço. Ele conversou comigo, ele até assim falou por cima bem para mim ir lá no clube, conversar, que ele queria apresentar para esse treinador, apresentar os atletas. Eu fui lá um dia, até me apresentou assim, mas eu não sei quem era o treinador, quem não era, porque quem me veio apresentar foi ele. Né? Assim que eu passei, porque na realidade eu cheguei e não estava, quando estava saindo ele chegou, só por cima, assim, né? E ele pediu realmente para mim indicar o pessoal e queria ser, Edgar, eu gostei do teu trabalho, os guris nunca falaram de ti, os guris querem que fique junto conosco. Só que, como eu estou dizendo para vocês, a gente tem que sentar, ver o que foi certo esse ano na base. Ó, esse aqui correspondeu, isso aqui não foi. Então vamos sentar e vamos tentar organizar um trabalho para ano que vem a gente voltar, eu digo ano que vem, voltar forte, para começar desde o começo e dando mais espaço para nós mesmos trabalhar. Porque é tipo, inscrição de jogador, vai ter. Quem que vai fazer? Falando de tal. Vai ser especificamente para fazer isso? Vai. É direcionado a fazer isso? Para não ocorrer isso aí que aconteceu. Quem cuida dessa parte de policiamento, disso, como foi, que eu digo que foi o Isaac e o Rômulo, não fizeram certo. Como foi o campeonato todo, a gente andou dependendo deles para isso, para aquilo que nós tínhamos. E eles não fariam, não estavam fazendo. E não fizeram certo. Isso é que eu queria dizer para vocês. E como eu estava aproveitando a deixa, não pode ir. Ô Mauro, eu passo para você também a mesma pergunta. Você como ex-atleta, técnico, já passou pelo Marcílio Dias várias vezes. O que você diria
para o presidente do Marcílio Dias que é necessário para colocar as coisas nos trilhos? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, eu acho que... Primeiro conversar contigo, né? Eu sou um Diretor, cara fora que, ou dentro? eu sou um cara que o Edgar é um guri novo. Tem que aprender um pouco mais, estou dizendo isso no ar para ele, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa humana demais. Para mim, o que está acontecendo já foi uma letra. Eu sei que eu estou fora. Careca, eu fui jogador de futebol, eu fui treinador, eu não sou burro. Você me paga, não me dá nenhuma satisfação, já tem outro treinador lá, fazendo um trabalho. Os garotos que eu deixei, você sabe que você está fora. Eu só acho assim, ó, o Edgar é o diretor de futebol. Ele tem que ter uma explicação. Que na realidade, quem tem que me dispensar não é o presidente. É o Edgar que tem que me dispensar. Mas só que o presidente tem que passar para ele que eu não estou mais nos planos dele. Tá entendendo? A única coisa que eu digo assim, ó, eu tive 10 anos jogando no Marcílio, 10 anos jogando. Fui treinador, fui diretor, fui tudo ali já. Eu gosto do Marcílio. Eu acho que tinha que ter um respeito comigo. Porque eu dei a minha cara para bater. Mauro, vem cá. Tu não serve mais para nós. Não, de tudo isso que aconteceu, tô dizendo... Só vou dizer uma coisa, o presidente é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Isso não se discute. Me pagou certinho. Certo? Só que tem certas pessoas que estão ao redor dele que não deixam ele fazer o que ele quer. Então, influencia muito. Então, na verdade, você está dizendo que ele tem que se libertar. Perfeitamente. Isso todo mundo sabe. Ô, presidente. Todo mundo sabe. Liberdade. É uma pessoa boa, uma pessoa que tem boas intenções. Honesto, né? Honesto. Trabalhador, certo? como eu falo. Mas só que tem pessoas que influenciam nas coisas. E queira ou não queira, influencia. Porque você chega lá, é uma reunião aqui, é uma reunião ali, mas só os mesmos. Porra. Tá, nós já estamos chegando aí nos minutos finais. E, ô, Careca, o que você está sabendo aí da... Eu estava sabendo de uma única chapa pro conselho, que era a chapa dos meninos ali da loja. Da loja, do Almir. Esse é que eu sabia. o O Ego falou para mim um dia... O Ego falou que tinha dado o nome dele, né? Ele falou, mas não vi movimentar ainda chapa nenhuma. E agora, vindo para cá, o Edgar me surpreendeu dizendo que... Sabendo em primeira mão que primeira mão, fala. Que até teve uma reunião hoje de manhã, me passaram agora 6h30, a hora que eu estava vindo para cá, que vai ter uma chapa que é o Dr. Aldo e o meu pai, seu Benício. Presidente e vice do conselho. Então começa a esquentar. Então começa a esquentar as turbinas. Eu quero agradecer mais uma vez ao Careca, parceirão do nosso programa aqui nos domingos, o Edgar e também ao Mauro, e dizer que vamos torcer pelo Marcílio Dias. Presidente, se liberta, presidente. Um abraço e até amanhã.